Tudo bem com vocês? Sejam então bem-vindos à nossa primeira aula de projetos elétricos, né? Eu sou o professor Roberli e vou acompanhar vocês durante essa disciplina, tá bom? Nesta primeira aula vamos conhecer um pouquinho da nossa norma 5444, né? Que determina aí algumas simbologias específicas para projetos elétricos, né? Para a gente poder aprender a interpretar projetos elétricos, tá bom? Bom, primeiramente vamos ver um pouquinho da cor e nomenclatura dos condutores, né? Nós sabemos que existe aí algumas cores de condutores para ser comprado, mas existem cores específicas recomendadas pela norma para instalação, né? Então o vermelho ele é o condutor fase, né? Ele está ligado na fase. Entenda que o vermelho é um condutor que sempre vai estar com sinal enquanto o disjuntor estiver ligado, né? Então ele é o condutor fase. O preto é o condutor retorno, aquele condutor em que eu vou ligar, por exemplo, do interruptor até a lâmpada, né? Ele só vai ter sinal quando o interruptor estiver ligado. Então a gente chama de condutor retorno. Utiliza-se o preto. O azul é o condutor neutro, né? Nós já conhecemos bastante, né? E o verde é o condutor de proteção, ou chamado condutor terra. Tá bom? Aqui embaixo fiz um pequeno esquema elétrico para você entender. Olha só, um interruptor simples para ligar uma lâmpada, né? Veja que da fase L1 eu venho até o interruptor. Do interruptor eu saio com o fio preto e vou até a lâmpada, né? E eu tenho o neutro direto na lâmpada, né? Utilizando aí a recomendação da norma, né? Certinho, né? Não temos terra na lâmpada, né? Bom, e a simbologia dos componentes que estão nos projetos elétricos, né, elas são muitas, né? Eu separei aqui as principais, né, para você entender que a norma 5444, se você abrir lá na internet, você vai ver a infinidade de simbologias que tem, né? Então é bom a gente, às vezes, consultar, né, para entender que componente que está naquele projeto, né? Nem todos a gente vai lembrar, é claro, né? Então nós temos, por exemplo, a simbologia para os condutores, né? Quando eu tenho um projeto elétrico predial, geralmente eu recebo aí o diagrama unifilar daquele projeto, né? E os condutores são todos sinalizados num único trajeto. Como que eu faço isso? Olha só, as linhas horizontais são o trajeto, as linhas verticais são os condutores. Então, ó, quando uma linhazinha atravessa o trajeto, é o condutor fase. Quando uma linha atravessa o trajeto e tem mais uma linhazinha em cima à esquerda, né, é o condutor neutro. Quando eu tenho só uma linhazinha acima do trajeto, é o condutor de retorno. Quando eu tenho uma linha acima do trajeto formando um T, é o condutor terra, né? Então são simbologias utilizadas, tá, pessoal? Isso é só consultar, né? Tenho também simbologias para ponto de luz, olha, ponto de luz incandescente, né? Você tem que indicar o número de lâmpadas, a potência, na parede, aqui é a lâmpada no teto, lâmpada na parede, né? Lâmpada no teto embutida. Então são simbologias utilizadas para você conseguir entender o projeto elétrico, né? Tem que consultar e tem que rever para poder lembrar, são bastante. Estou aqui mostrando para vocês só as básicas, tá? Temos também simbologias para interruptores, ó, interruptor de uma seção para ligar uma lâmpada, né? Interruptor de duas seções, né, para ligar duas lâmpadas, 3 seções, liga 3 lâmpadas. O interruptor paralelo é uma bolinha preta. O interruptor four-way, que é o intermediário, né, é quando eu quero ter um terceiro ponto para poder ligar a lâmpada. Então eu tenho um paralelo mais um four-way, então eu teria 3 pontos, né, para poder ligar aquela lâmpada, né? São as simbologias desses componentes no projeto. Simbologia de tomadas, né? Olha aqui, ó, tomada de luz na parede, a altura do piso que essa tomada é, então é uma setinha vazada. Um pouco mais alta, né? Já é uma setinha com a metade preta. E, enfim, a 2 metros do piso, enfim, né? Tomada de luz no piso. Então eu tenho as simbologias para você identificar no projeto, né? E conseguir interpretar a instalação, é claro, né? As instalações básicas, né, que a gente tem nesses projetos prediais, né, primeiro, interruptor simples, né, acho que talvez seria a instalação mais simples de um projeto, né?
eu quero instalar um interruptor para ligar uma lâmpada, né? Eu fiz aqui um esquemazinho, né? Então olha só, eu tenho fase, né? Sempre o fase que vai para o interruptor, tá? Nunca o neutro, né? Porque quando eu desligar o interruptor eu posso trocar a lâmpada tranquilamente, que não vou ter sinal lá, né? Então eu venho com fase até o interruptor, né? Fio vermelho. Do interruptor sai o fio preto, vai até a lâmpada, né? Que é o retorno. E o neutro está direto na lâmpada, né? Assim que eu ligar o botão do interruptor, eu vou polarizar a lâmpada e a lâmpada irá acender, né? Vamos ver essa simulaçãozinha aqui do lado para você entender a dinâmica de funcionamento desse sistema de interruptor simples, tá? Olha só, eu tenho o meu fase, né? Tenho o meu neutro. Aqui também eu tenho o fase indo até o interruptor, que é o meu S1. Sai o fio preto, vai até a lâmpada, né? E o neutro está direto na lâmpada. Então, na hora que eu ligar o interruptor, vai polarizar a lâmpada, ela vai acender, olha só. Ok? Mudou de cor porque o software faz essa mudança, né? Mas dá para entender, né? Instalação de um interruptor simples, né? Muito bem. Temos também os interruptores duplos, né? Aqueles em que eu instalo, né, num ponto só, um interruptor que tenha dois, né, interruptor num ponto só, para poder acender duas lâmpadas de modo independente, né? Veja a instalação, olha só. Fio fase vai nos dois interruptores, ou seja, alimenta a entrada dos dois. E sai dois retornos, um retorno de um interruptor para uma lâmpada e um retorno de outro interruptor para a lâmpada. E o neutro está nas duas lâmpadas já, né? Então, se ligar um interruptor, eu polarizo uma lâmpada. Se eu ligar outro interruptor, eu polarizo outra lâmpada. Okay? É muito utilizado também em residências e instalações prediais, né? Vamos ver também a simulação do funcionamento desse tipo de circuito também. Então eu posso ver aqui do lado de novo, né? Olha a fase, né? O neutro. Eu tenho um fio fase que vem e alimenta a entrada dos dois interruptores, interruptor S1 e S2, né? Um interruptor duplo, né? Sai dois retornos, um do S1, né, um fio preto até a lâmpada 1, e um outro retorno do S2, que é outro fio preto até L2. E eu tenho o neutro já ligado direto nas lâmpadas, né? Então, olha só, vamos testar. Se eu acionar S1, liga a lâmpada 1. Se eu acionar S2, liga a lâmpada 2, né? Então, pode deixar as duas ligadas, duas apagadas. São aqueles interruptores duplos que a gente tem nas residências, nas empresas, enfim. Tá bom? Uma terceira forma de instalação de interruptor, né, e muito utilizado, é o que nós conhecemos de interruptor paralelo, né? Ele é chamado tecnicamente de interruptor three-way, ok? Esse tipo de instalação, né, é feita para que eu tenha dois pontos diferentes para ligar e desligar a mesma lâmpada, né? Então, nesse caso aqui, a instalação, se você notar, eu venho com um fio fase no primeiro interruptor paralelo, né? Lembrando que o interruptor paralelo tem que ter 3 pontos de conexão, né? Então esse fase vai ser ligado na conexão central do primeiro interruptor. Das duas conexões laterais eu saio dois fios, né, dois condutores, e vou para as duas conexões laterais do outro interruptor paralelo, né? E da conexão central do interruptor eu saio e vou para a lâmpada, né? E o neutro já está na lâmpada. Sempre é o fase que passa pelo interruptor, né? Vamos ver também a simulação desse para a gente entender como que eu consigo ligar e desligar uma lâmpada em pontos diferentes, né? Então, olha só aqui o nosso interruptor paralelo, né? Temos o fase e temos o neutro, né? O fase alimenta a conexão central do primeiro interruptor paralelo, né? Que é o S1. Do S1 sai dois fios vermelhos, né? Que vão alimentar as duas conexões laterais do segundo interruptor paralelo, né? E da conexão central do interruptor paralelo ao segundo, eu saio o retorno para a lâmpada, né? E eu tenho, é claro, o neutro já ligado direto na lâmpada. Sempre o neutro direto na lâmpada, né? Então, olha só. A lâmpada está ligada, mas eu posso desligar aqui no S1, posso ligar no S2 e assim, né? Eu posso inverter a ligação e desligar em qualquer um dos interruptores, né? Esse é o nosso interruptor paralelo, muito utilizado aí nas residências, né? Para dar um pouco mais de comodidade para ligar e desligar as lâmpadas. Perfeito?
Ok, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula, né, bem objetiva. Eu acho que a gente tem que ser objetivo no assunto, até para vocês poderem entender, né? Não adiantaria ter tanta quantidade, né, e não conseguir um pouquinho de qualidade nas aulas, tá bom? Essa é a primeira aula. Não deixe também de abaixar o material em PDF, né? Quem está utilizando o Google Classroom, né? Quem não está, o material está no grupo, né? Então abaixem, assistam, né? Para vocês se internalizarem mais, né? E não deixe, é claro, de fazer o exercício, que eu vou pontuar os exercícios para poder ajudar vocês aí na nota final, tá bom? Até a próxima aula, então.